Silvio Santos não construiu um império de bilhões apenas com sorrisos. Nos bastidores da mansão do Morumbi, o patrão exercia um controle implacável. Ninguém entrava para a família sem enfrentar um interrogatório militarizado. De checagem de antecedentes a investigações sobre separação de bens, os pretendentes passavam por um pente fino obsessivo. Hoje, você vai descobrir quem são os maridos das 6 herdeiras que sobreviveram ao crivo do rei do baú, do genro envolvido na Lava Jato ao empresário que ganhou o respeito absoluto de Silvio. Prepare-se para a verdade sobre o clã Abravanel. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, deixe o seu like e diga nos comentários de qual cidade e país você assiste a este documentário. Cíntia Abravanel, a número 1, nasceu da união de Silvio com sua primeira esposa, Cidinha, e sempre carregou a responsabilidade de ser o pilar discreto do grupo. Ao contrário das irmãs, ela trocou os refletores pela direção do Centro Cultural Grupo Silvio Santos, comandando com mão de ferro o Teatro Imprensa. No entanto, sua vida amorosa foi o primeiro grande teste de rigor do pai. Ela foi casada por 7 anos com o empresário Paulo César Corte, pai de Tiago Abravanel. Silvio Santos, desconfiado por natureza, submeteu Paulo a um monitoramento constante, pois ele nunca pertenceu ao meio artístico, o que gerava um alerta no patrão sobre as reais intenções do genro. A separação de Cíntia e Paulo desencadeou um dos períodos mais sombros da família. Rumores de agressões e instabilidade financeira cercaram o fim do matrimônio. Mas o que chocou foi a postura de Silvio Santos. Ele acreditava que o ex-marido deveria prover o sustento e, por um tempo, fechou as torneiras para a própria filha. Em um ato de desespero e dignidade, a primogênita chegou a pedir emprego na escola dos filhos para garantir bolsas de estudo. Essa lição de vida imposta pelo pai moldou o caráter de Cíntia, que hoje administra uma herança estimada em 100 milhões de reais em dinheiro vivo, além de suas cotas societárias. A tensão na linhagem de Cíntia transbordou para a geração seguinte. Seu filho, Tiago Abravanel, revelou em rede nacional durante o Big Brother Brasil 22 que a família de margarina era uma ilusão comercial. O ator descreveu uma distância afetiva gélida, afirmando: "Deixei de viver, ou de sentir, ou de agir com aquilo que acreditava, com medo do que a minha família pudesse achar." Essa declaração expôs a rachadura no clã. A número 1 e seus filhos sempre estiveram em uma órbita diferente das filhas de Iris Abravanel. Atualmente, Cíntia é uma artista plástica respeitada, utilizando formas geométricas para homenagear o legado do pai, mas mantendo-se longe das decisões executivas do SBT. Embora receba um prolabore expressivo como diretora, seu estilo de vida é o mais simples entre as irmãs, focado na produção cultural e na preservação da memória de Cidinha. A pergunta que fica nos corredores da emissora é: até que ponto a rigidez de Silvio com o primeiro genro afetou a relação dele com os netos mais velhos? Daniela Beirute, a número 3, é a atual presidente do SBT e a mente estratégica que substituiu a visão intuitiva de Silvio Santos por uma gestão técnica e fria. Formada em comunicação nos Estados Unidos, ela nunca buscou o brilho das câmeras, preferindo o silêncio dos balanços financeiros. Seu marido, o empresário Marcelo Beirute, é o CEO da Mr. Bay Alimentos e ocupa um posto único no clã. Ele é o genro que o patrão mais respeitava. O motivo? A discrição absoluta. Casados desde 2002, Marcelo nunca utilizou o sobrenome Abravanel para alavancar seus negócios e passou por um teste de fidelidade silencioso que durou anos, provando que seu interesse era exclusivamente na união familiar e não no patrimônio bilionário. Enquanto Marcelo mantém a paz no ambiente doméstico com os 3 filhos do casal, nos corredores da emissora, Daniela enfrenta uma tempestade. Ao assumir a vice-presidência e depois a presidência entre 2023 e 2024, ela iniciou uma limpeza radical. Nomes históricos e veteranos foram demitidos sem piedade, sob a justificativa de modernização. Essa postura gerou revolta nos bastidores, com funcionários alegando que ela está destruindo a essência popular criada por seu pai. Daniela hoje controla não apenas sua herança de 100 milhões de reais, mas o fluxo de caixa de todo o grupo, com um salário de executiva estimado em mais de 300 mil reais mensais.
A gestão de Daniela também a colocou em rota de colisão com gigantes da música e da política. Recentemente, após a inauguração do SBT News com a presença do presidente Lula, o cantor Zezé de Camargo atacou publicamente as filhas de Silvio, acusando-as de não honrar pai e mãe, ao misturarem negócios com ideologias que o patriarca evitava. A resposta de Daniela foi uma carta aberta incisiva, onde defendeu a imparcialidade jornalística e marcou seu território como a nova autoridade máxima, deixando claro que a era da TV do Silvio ficou para trás, para dar lugar a uma corporação competitiva. O cenário atual é de tensão. De um lado, a tentativa de salvar a audiência com novos formatos. Do outro, a mágoa de colaboradores que viram o DNA do SBT ser alterado por planilhas de Excel. Daniela é hoje a irmã com maior poder decisório, e seu casamento com Marcelo, um homem de negócios bem-sucedido e independente, é o que lhe garante a estabilidade necessária para suportar a pressão de ser a herdeira do trono. Como essa nova diretriz afetará o futuro da emissora nos próximos 5 anos? Patrícia Abravanel, a número 4, é a sucessora oficial de Silvio Santos no palco, mas sua trajetória é marcada por um misto de carisma popular e escândalos de alta voltagem política. Pós-graduada em administração nos Estados Unidos, ela assumiu o comando do programa Silvio Santos em 2021, consolidando um dos maiores salários da emissora, entre 250 mil e R$ 1 milhão mensais, somando fixo e merchandising. No entanto, sua vida pessoal trouxe para dentro da Vila Guilherme problemas que o pai sempre tentou evitar: o envolvimento direto com o submundo do poder em Brasília. Seu marido, Fábio Faria, ex-ministro da Comunicação e ex-deputado federal, foi o centro de uma das maiores crises de imagem da família. Para o terror de Silvio, o nome de Patrícia surgiu em delações premiadas, da Odebrecht e de executivos da JF. Documentos e depoimentos alegaram que a apresentadora participou de um jantar na casa de Josley Batista para negociar doações ilícitas de campanha para o marido. A repercussão foi devastadora. A filha do patrão teve que prestar esclarecimentos públicos, vendo seu nome estampado em páginas policiais e de corrupção, quebrando a aura de neutralidade que era o dogma absoluto de Silvio. O interrogatório de Fábio Faria não foi apenas sobre intenções amorosas, mas sobre o risco que sua carreira política trazia ao império. Silvio, extremamente pragmático, sabia que ter um gênio no primeiro escalão do governo era uma faca de 2 gumes. Trazia influência, mas atraía os holofotes da Polícia Federal. Apesar das polêmicas, o casamento se manteve firme e o casal hoje tem 3 filhos: Pedro, Jane e Senor. Este último batizado em homenagem ao nome de batismo do avô. Fábio continua sendo a ponte estratégica entre o SBT e as esferas de poder, garantindo que a emissora mantenha seu trânsito institucional. Além da herança de R$ 100 milhões, Patrícia é a irmã que mais ostenta um padrão de vida cinematográfico, investindo pesado em imóveis de luxo e mantendo uma imagem de perfeição nas redes sociais. No palco, ela emula os trejeitos do pai, mas nos bastidores, sua influência é vista com cautela por aqueles que temem a politização excessiva da rede. Como Patrícia conseguirá desvincular sua imagem das investigações passadas enquanto tenta herdar o trono da comunicação brasileira? A balança entre entretenimento e poder nunca esteve tão desequilibrada. Rebeca Abravanel, a número 5, é frequentemente apontada como a herdeira que mais herdou o carisma natural e a doçura de Silvio Santos. Educada na Suíça e formada em cinema, ela iniciou sua trajetória na Jequiti, mas foi no Roda Roda que conquistou o público e o mercado publicitário. Discreta e avessa a escândalos, Rebeca trouxe para a família um perfil de estabilidade que acalmava o patriarca. No entanto, a união com o jogador de futebol Alexandre Pato alterou drasticamente a dinâmica dos interrogatórios de Silvio. Pela primeira vez, um genro não precisava do dinheiro ou da fama dos Abravanel, já que Pato possuía uma fortuna pessoal estimada em mais de 145 milhões de dólares. O interrogatório de Silvio com Pato foi marcado por um humor ácido e constrangedor. O patrão não hesitava em questionar publicamente o desempenho do jogador, tanto nos campos quanto na intimidade com sua filha. Mas por trás das câmeras, a tensão era outra. A tensão explodiu quando Pato decidiu jogar nos Estados Unidos, e Rebeca, em um movimento inesperado, abandonou sua carreira em ascensão no SBT para acompanhá-lo. Fontes de bastidores revelam que Silvio ficou profundamente contrariado.
Ele não entendia por que uma de suas sucessoras mais promissoras abriria mão de sucesso para ser apenas a esposa de um atleta. Esse hiato na carreira gerou um mal-estar interno na emissora, com diretores questionando o comprometimento de Rebeca com o legado da família. A filha doce provou que suas prioridades eram pessoais, o que desafiava a lógica de trabalho obsessivo de Silvio Santos. Somente após o retorno ao Brasil e o nascimento do filho Benjamin, Rebeca retomou seu espaço nos estúdios, tentando equilibrar a maternidade com a pressão de ser a favorita dos anunciantes. Hoje, ela vive uma realidade financeira única. Aos seus 100 milhões de reais de herança, somam-se os ativos globais do marido, criando um patrimônio blindado contra qualquer crise no setor de mídia. Apesar da volta triunfal, a estabilidade de Rebeca no SBT ainda é vista como incerta por alguns analistas. Com tanto dinheiro à disposição e uma vida internacional consolidada, ela é a única das irmãs que poderia deixar o império a qualquer momento sem sofrer impactos financeiros. O patrão partiu sabendo que a número 5 estava protegida, mas deixou a dúvida: até quando o brilho dos refletores será suficiente para segurá-la no palco? Rebeca é a prova de que no clã Abravanel, o amor às vezes fala mais alto que a audiência. Renata Abravanel, a número 6, é a caçula e tecnicamente a mais poderosa do clã no que diz respeito à sobrevivência do império. Enquanto as irmãs buscavam o aplauso do auditório, Renata foi enviada para a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para se tornar a Mulher dos Números. Hoje ela ocupa a presidência do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos, sendo a mente fria por trás da holding. Foi ela quem assumiu o fardo de profissionalizar as empresas e lidar com as cicatrizes do rombo bilionário do Banco Pan-Americano, um episódio que quase faliu a família e exigiu que Silvio Santos colocasse todo o seu patrimônio como garantia. Diferente das irmãs, a vida privada de Renata é um cofre trancado. Seu casamento de 10 anos com o empresário Caio Curado, pai de seus 2 filhos, terminou em 2022 sob um silêncio absoluto. A notícia só veio a público de forma acidental, quando a irmã Cíntia Abravanel deixou escapar a informação no podcast Papagaio Falante. A reação de Renata foi protocolar e direta. Enviou um comunicado à imprensa ressaltando o desejo de que os filhos crescessem com leveza e discrição. Esse episódio mostrou a fissura entre a discrição estratégica da caçula e a exposição midiática das irmãs mais velhas. No comando estratégico, Renata é responsável por decisões que afetam milhares de funcionários e a saúde financeira de marcas como a Jequiti e a liderança capitalização. Estima-se que seu salário como presidente de holding gire em torno de R$400 mil mensais, além de bônus agressivos por desempenho. Ela é a barreira que impede que os conflitos criativos de Silvio ou as polêmicas políticas de Patrícia drenem os recursos do grupo. Silvio Santos confiava a ela a chave do cofre justamente por sua capacidade de separar o afeto do balanço patrimonial. Recentemente, Renata tem focado na diversificação dos investimentos para reduzir a dependência do SBT em relação à publicidade tradicional. Com a morte do patriarca, ela se tornou a juíza final de qualquer grande investimento. Enquanto o público vê as irmãs no palco, é Renata quem decide se o programa terá orçamento para continuar. Ela recebeu seus 100 milhões de reais de herança, mas seu verdadeiro legado é a manutenção da fortuna bilionária que Silvio Santos levou décadas para construir. Conseguirá a caçula manter a união das irmãs quando o dinheiro e o ego entrarem em rota de colisão? O método de Silvio Santos para avaliar seus genros não era apenas uma excentricidade de pai protetor, mas uma tática de blindagem patrimonial. O apresentador sabia que o casamento, no mundo dos bilionários, é um contrato de alto risco. O interrogatório a que submetia os parceiros de suas filhas servia para identificar o perfil de risco de cada um. Do silêncio respeitoso de Marcelo Beirute à exposição política de Fábio Faria, Silvio mapeou cada ponto fraco. Ele entendia que um genro mal intencionado ou incompetente poderia ser o rastilho de pólvora para destruir o que o baú da felicidade construiu. A grande revelação que paira sobre a família após um ano sem o patriarca é como esses maridos influenciam as decisões das herdeiras por trás das cortinas. Gustavo Moura, marido de Silvia, e Alexandre Pato, marido de Rebeca, trazem para o clã a dinâmica do entretenimento e do esporte, enquanto os maridos de Daniela e Patrícia operam nas engrenagens do poder econômico e político. Essa mistura de perfis cria um tabuleiro complexo dentro do SBT.
Uma emissora, hoje, é um reflexo dessas influências externas, muitas vezes conflitantes, que tentam moldar o futuro da rede sem a palavra final de Silvio. As investigações e mágoas mencionadas ao longo deste documentário mostram que a família Abravanel está longe de ser a perfeição vendida nos comerciais. A disputa por espaço entre as irmãs, alimentada por visões diferentes de mundo de seus respectivos cônjuges, é a maior ameaça à estabilidade do grupo. A herança de 100 milhões de reais para cada uma foi apenas o começo. A verdadeira partilha é a do controle editorial e administrativo de um império que fatura bilhões. Os genros, antes apenas pretendentes interrogados, agora são peças-chave na sustentação ou na queda deste castelo. Silvio Santos partiu deixando uma estrutura onde nenhuma filha é totalmente independente da outra. A número 6 controla o dinheiro, a número 3 controla a grade e a número 4 controla a imagem. Os maridos, cientes do crivo que sofreram, hoje ocupam seus lugares com o peso da responsabilidade ou do escândalo. A pergunta que não quer calar nos bastidores da televisão brasileira é qual destes casamentos será o primeiro a enfrentar a pressão da nova era pós-Silvio. O império construído por Silvio Santos enfrenta agora seu teste de sobrevivência mais severo. Sem a figura do patrão para mediar os conflitos, as 6 herdeiras e seus respectivos maridos formam um conselho de poder onde cada decisão pode custar milhões. Do rigor financeiro de Renata à exposição política de Patrícia, o clã Abravanel tenta equilibrar a tradição do passado com as exigências de um mercado digital implacável. O interrogatório acabou, mas o julgamento do público e a pressão pela audiência são constantes. Resta saber se os genros que outrora foram submetidos ao crivo de Silvio serão os pilares ou os pontos de ruptura dessa dinastia. O que você acha da forma como Daniela e as irmãs estão gerindo o SBT sem o pai? Algum desses maridos te surpreendeu negativamente? Deixe sua opinião nos comentários, ela é fundamental para o debate. Não esqueça de se inscrever no canal Vidas por Trás da Fama, ativar o sino e deixar o seu like para não perder as próximas investigações exclusivas. Assista agora ao vídeo que aparece na sua tela, pois ele revela ainda mais segredos dos bastidores da TV. Nos vemos na próxima!